E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo com vocês? A gente vai dar continuidade ao período colonial brasileiro, viu? Mas antes de qualquer coisa, né, se quem quiser aprofundar um pouco mais a leitura sobre isso, tem alguns livros muito bons. Certo? Eu vou indicar dois aqui. Um deles é esse aqui, ó, Época Colonial. Ele é do Sérgio Buarque de Holanda, pai aí do Chico Buarque, que vocês provavelmente já ouviram falar. E o outro livro é do Gilberto Freire, né? São dois, aliás. São obras muito boas, né? Você tem o Casagrande Senzala e você tem a continuação, que é o Sobrados e Mucambos. São livros muito bons. Alguns conceitos, claro, não se encaixam mais hoje, né? Aquela ideia de democracia racial criada pelo Gilberto Freire, você não pode mais considerar como uma teoria aceitável, né, para os moldes aí da construção do país, mas é uma dica para você conhecer, né, como se dava toda aquela organização colonial complexa que na escola a gente acaba vendo de maneira muito sintética, né? Então é legal você aprofundar, claro, quem gostar mesmo de conhecer, né, a história do seu país, a construção da sua nação, é importante aprofundar nesses conhecimentos, tá bom? Ainda que nem todos caiam no Enem, mas a gente não estuda só para Enem, né? A gente estuda para a vida também. Então fica a dica aí para vocês conhecerem um pouco melhor aí da organização do Brasil, né, em sua gênese ali no seu período colonial, tá bom? Então fica a dica, conheçam, se aprofundem. A gente vai continuar hoje falando sobre as invasões estrangeiras, né, as nações que para cá vieram. Lembrando que o Brasil não existia. O Brasil não existia como país, como nós entendemos hoje. Essas terras eram possessões, né, eram colônias que a gente costuma dizer que pertencia a Portugal, porque a história que nos chega é a história oficial, certo? Mas como a nossa historiografia é originária, né, assim, ela nasceu dentro daquela visão colonialista portuguesa, então os portugueses se autodeclararam donos dessas terras aqui, né, o que implica dizer que não necessariamente outras nações concordavam com essa possessão. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é o Tratado de Tordesilhas, que você já deve ter ouvido falar. Okay? E foi uma criação de Portugal e de Espanha, né, que dividiriam o mundo literalmente entre eles dois. Você pode ver aqui, ó, Portugal e Espanha, nações minúsculas aqui, ó, na parte ocidental da Europa, e eles dividiram, né? Isso aqui é o Tratado de Tordesilhas, o que estava para cá e desse lado para cá pertenceria à Espanha, e o que estava mais ou menos aqui no centro, ó, você vê aqui só essa ponte aqui, essa ponta aqui, ó, no Brasil, né, que pega aqui o Nordeste e o Sudeste, pertenceriam aos portugueses. Lembrando que esse Tratado de Tordesilhas ele é anterior à chegada dos portugueses aqui no Brasil. Okay? Então, quando os portugueses chegaram, já tinha um loteamento aqui das terras entre portugueses e espanhóis. Claro que outras nações, né, como por exemplo ingleses, holandeses e franceses, não concordavam com essa divisão. Tinha até uma frase irônica na época que dizia que o Tratado de Tordesilhas só seria aceito por outras nações se por acaso Portugal mostrasse o testamento de Adão, dividindo o planeta entre eles dois, né? Mas enfim, o Brasil, se você olhar, né, territorialmente falando, Portugal é essa manchinha escura, pessoal, minúscula aqui, ó. E aqui você tem o Brasil, que corresponde a quase metade da América do Sul. Então a gente está falando de um território gigantesco. Como é que Portugalzinho iria proteger esse território? Isso era uma coisa quase utópica, mas a tentativa dos portugueses, como a gente sabe, foi de fazer uma espécie de feudalismo tardio aqui, foi de dividir as terras em capitanias, né, como a gente já viu isso em sala de aula, e entregar para pessoas da confiança, né, confiança da coroa portuguesa. Então você tinha várias capitanias, a nossa aqui, por exemplo, é a capitania do Ceará, e enfim, haviam várias, né, e confiar que as pessoas que receberiam essas capitanias iriam proteger as terras, iriam desbravá-las, e iriam produzir alguma coisa que trouxesse rentabilidade ali para a coroa portuguesa, né? Eles produziriam e parte da produção seria entregue como impostos, né? Como tarifações ali para a coroa portuguesa. Essa era a ideia, ok? Mas o que não se mostrou uma boa ideia, visto que
as capitanias elas não tiveram o êxito que Portugal esperava, né? Somente duas prosperaram, que esperaram em termos, né, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, onde hoje é São Paulo, que se desenvolveu razoavelmente. A grande e próspera capitania, sem dúvida alguma, era a capitania de Pernambuco. Okay? E aqui próximo também é a região da Bahia, que eram áreas que produziram o primeiro produto de real valor, mesmo aqui no Brasil, que foi a cana-de-açúcar. Tá, okay? Agora, como proteger esse território de invasões estrangeiras, né? Primeiro que essas invasões elas aconteciam com muita frequência. Agora elas se davam muito no campo da pirataria. Você chegava, pegava ali qualquer coisa de valor que havia e levava, né? Era coisa de traficar mesmo, de levar o pau-brasil, por exemplo, de início. Então não havia um interesse, digamos assim, de uma ocupação logo de cara. Mas merece destaque duas nações que fizeram essa ocupação. Uma por menos tempo, a outra por mais tempo. Quem ficou por menos tempo foram os franceses, né? E eles fundaram o que a gente chama de França Antártica. Antártica porque fica do outro lado do Ártico. E você tem o Ártico, né? Na região norte você tem a parte antártica, que fica na região sul. Como a França está acima da linha do Equador, fica na parte mais próxima do Ártico, então seria uma França fundada debaixo da linha do Equador, na parte antiártica, né, ou antártica, por isso o nome França Antártica. E os franceses chegaram e ocuparam uma área que a gente conhece hoje como Rio de Janeiro, mais precisamente aquela região da Bahia, do Rio de Janeiro, que é uma parte mais fácil de aportar navios, na Baía de Guanabara, e eles ocuparam uma ilha, chamada Ilha Sergipe, e aí, por favor, não confundir com o estado do Sergipe posterior, né? Então eles ocuparam aquela área, e os franceses eles tinham uma característica de tratar os índios de maneira mais pacífica, digamos assim, eles tratavam melhor os índios, então eles conseguiam apoio desses indígenas, né? Inclusive os índios tamoio, eles trataram de fazer alianças com os franceses. Isso ajudou muito a dificultar o trabalho dos portugueses de reaver aquela terra. Mas esse trabalho de recuperar aquelas terras que estavam nas mãos dos franceses foi, no caso, lançado, né, pelo governador-geral do Brasil, está aqui ele, é o Mem de Sá, e ele pediu para seu sobrinho, Estácio de Sá, para que fizesse esse trabalho de reapropriação daquele território. E o Estácio de Sá, com vários homens armados, ocuparam aquela área e trataram de tentar dominar aquele território outra vez, né? O que foi facilitado muito por José de Anchieta, que era um jesuíta que já se encontrava no Brasil nesse período, e esses jesuítas eles conseguiram, né, apaziguar os ânimos dos indígenas, dos tamoios que lá estavam, para facilitar o processo de retomada do território. Então os franceses foram expulsos, vocês podem ver que eles ficaram de 1555 até 1567, o que não implicava dizer que era o fim da ocupação francesa, porque eles voltariam a ocupar o território que nós chamamos hoje de Brasil, ali na região do Maranhão. Inclusive fundaram fortes, né, que futuramente dariam origem à capital do Maranhão, a cidade de São Luís. E o interesse, como o próprio slide já mostra, era se aproximar das drogas do sertão. O Maranhão é um estado que fica na divisa, né, na entrada ali da região norte já. Não é a região norte, mas fica na divisa entre o Nordeste e a região norte, e um produto muito lucrativo que havia por aquelas áreas eram as drogas do sertão, que nós já falamos aqui, utilizadas para fins medicinais, para fins cosméticos daquela época, né? E também para a própria alimentação, aquela alimentação exótica. Então eram produtos muito valiosos. Então ocupar aquela área era interessante para os franceses, porque seria uma maneira de facilitar o transporte daquelas drogas do sertão para que aquilo fosse vendido no continente europeu. Os portugueses conseguiram reaver aquele território, né, com uma organização militar saindo ali de Pernambuco, passando na capitania do Rio Grande, né, que hoje nós chamamos de Rio Grande do Norte, assim como na capitania do Ceará Grande, Ceará com S mesmo, como vocês estão vendo, que era como o nosso estado na época era conhecido. Ainda muito primitivo no que diz respeito à ocupação europeia,
mas já tinha uma certa organização, né, uma certa presença portuguesa naquela área. Então, essa segunda ocupação só duraria 3 anos. Em 1615, os franceses seriam expulsos do território e os portugueses retomariam o controle sobre aquela área, tá bom? A ocupação mais importante, mais até do que a dos franceses, seria a ocupação dos holandeses, que é um pouco mais complexa aqui da gente entender. Primeiramente, vamos entender o papel de Portugal nesse processo, né? Este cidadão aqui que vocês estão vendo, ele se chama Dom Sebastião. Essa cara de machão e essa mão na cintura aqui é o Dom Sebastião. Ele era o rei de Portugal e ele foi morto numa batalha próxima do que hoje é o Marrocos. Ele foi morto, mas o corpo dele acabou nunca sendo encontrado, né, o que gerou muitas especulações de que o rei não teria morrido, de que ele voltaria, geraria até fenômenos místico-religiosos em relação à volta do rei e tudo mais. Mas acontece que o rei provavelmente morreu. E quando ele morreu, ele gerou um problema, porque ele não tinha filhos. Então quem assumiu foi um cardeal da Igreja Católica, que já era um senhor muito idoso e acabou morrendo também 2 anos depois de assumir. Okay? Enfim, então você tem o trono de Portugal sem herdeiros. Então 3 pretendentes então, né, propuseram assumir a posse dessa coroa, que era Dom Antônio, Dona Catarina e Filipe II. Esse Filipe II é este indivíduo aqui que vocês estão vendo, ó, certo? Mais ou menos na mesma posição de Dom Sebastião, mas usando esse negócio aqui interessante que eu acho que inspiraria as coisas que botam em cachorro para não lamber ferida. Eu só consigo lembrar disso quando eu vejo esse adereço aqui estranho no pescoço aqui do Filipe II, né? Mas ele era o rei da Espanha e ele era um parente do rei morto, né? Ele era um parente de Dom Sebastião, então ele era um dos pretendentes a assumir a coroa de Portugal. Detalhe, ele era rei da Espanha. Não era interessante para os portugueses essa posse do rei espanhol. Mas antes dele assumir, Dom Antônio assumiu, né, se autoproclamou rei de Portugal, mas Filipe II foi lá com sua tropa. Ele era rei, tinha uma tropa considerável, aportou ali em Portugal e não foi tão difícil tomar a coroa de Dom Antônio e ele se autoproclamou rei de Portugal também. Então ele virou rei da Espanha, já era rei da Espanha, perdão, e agora viraria também rei de Portugal. Então ele unificou as coroas. Esse período é que a gente chama de União Ibérica. Okay? Ele unificou as coroas e isso traria muitas implicações aqui para o Brasil. Por quê? O continente americano, em sua maioria, pegando do México para baixo, né, com exceção das Guianas, de Suriname, eram possessões basicamente espanholas e portuguesas. Então, quando você tem as coroas unificadas nessa União Ibérica, então o Brasil agora, já que o rei era espanhol, deixaria de ser uma colônia portuguesa e passaria a ser uma colônia espanhola, certo? O rei, no caso Filipe II, prometeu aos portugueses dar uma certa liberdade de organização, manter os funcionários públicos e tudo mais, mas isso geraria preocupações aqui no Brasil de que rumos isso iria tomar, né? Agora, o que isso tem a ver com os holandeses? Tem a ver que nesse período os holandeses eles eram dominados pelos espanhóis. A Holanda era um território dominado pela Espanha. Então, depois que o rei Filipe II, observem que ele chegou ao poder em 1580. Em 1609, ou seja, 29 anos depois que o Filipe II tornou-se rei de Portugal, a Holanda conquista sua independência em relação aos espanhóis. Imediatamente, então, os holandeses viram inimigos da Espanha. A Espanha declara, né, corta as relações com os holandeses por não reconhecer essa independência espanhola. E nessa época, os holandeses eles tinham uma ligação muito forte com a economia brasileira, porque inclusive eram os holandeses que financiavam e que financiaram aquela formação dos engenhos aqui no Brasil. O Brasil ele basicamente produziu açúcar, mas quem fazia o refino do açúcar e quem vendia o açúcar, quem transportava o açúcar, era a marinha holandesa. Então os holandeses tinham um papel muito grande aqui na produção do açúcar brasileiro e também se davam muito bem com essa produção e com essa venda do açúcar brasileiro. Então quando a Espanha corta relações com a Holanda, imediatamente o Brasil, como era uma possessão da Espanha, precisa cortar relações também com os holandeses.
E os holandeses, evidentemente, não aceitariam isso de bom grado. Então eles trataram de, assim como os franceses fizeram antes, trataram de tentar ocupar também, de forma presencial, esse território aqui do Brasil. Certo? E aí foram duas iniciativas, né? Uma mal sucedida, que foi na Bahia, vocês podem ver aqui, ó. Eles chegaram, foram logo na capital, né? Os caras começaram logo valendo, né? Foram logo na capital, encontraram uma defesa desorganizada pra caramba, então não foi difícil ocupar a Bahia. No entanto, os espanhóis, né, com a frota naval bem considerável, conseguiram expulsar os holandeses. Em menos de um ano, os holandeses desocuparam a Bahia. Mas, 1625, 5 anos depois, os holandeses voltariam, dessa vez não para a Bahia, mas para... Eles saíram do que era a capital para ocupar agora a área mais rica do país, então, a área mais desenvolvida no que diz respeito à produção de cana-de-açúcar. Então, os holandeses eram audaciosos, assim, com letras garrafais, né? Então eles ocuparam agora Pernambuco, mas essa segunda ocupação ela seria mais longa, seria de 1630 até 1654. Eles ocuparam a então cidade mais importante, que era a cidade de Olinda. A cidade de Recife seria uma cidade muito desenvolvida pelos holandeses, como a gente vai ver aí no próximo slide. Agora, houve uma resistência portuguesa liderada pelo governador-geral, partia principalmente do interior, o que gerou um certo problema para os holandeses e também para os produtores de açúcar de lá, porque como a região estava numa situação conflituosa, então o açúcar ficou estagnado. Então isso era ruim para os holandeses e era ruim também para os senhores de engenho ali da região de Pernambuco. Mas os holandeses eles eram muito habilidosos e eles conseguiram aos poucos conquistar a adesão ali dos senhores de engenho. Fizeram isso com muita habilidade, propondo empréstimos, propondo financiamentos, propondo a garantia da venda do açúcar. Fizeram também aliança com os indígenas que haviam naquela região. Então os holandeses eles eram mais habilidosos no que diz respeito a ocupar um local e criar uma política de alianças. Tanto é que eles não ficaram só ali em Pernambuco, eles expandiram. Se você olhar, saíram aqui de Pernambuco e ocuparam outras duas áreas, né? O que futuramente seria a região do Rio Grande do Norte e também essa área aqui que é o Ceará. Inclusive, o nascimento de Fortaleza tem uma ligação muito clara com isso daqui. Os holandeses, quando ocuparam essa área aqui, em Fortaleza, eles criaram um forte chamado Schonenburg, e que futuramente seria tomada pelos portugueses e viraria Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. Mas o nascimento desse forte, talvez até a gente possa atribuir o nascimento de Fortaleza, né, a criação desse forte ali onde o rio Pajeú, né, próximo de onde o rio Pajeú deságua, né, faz a sua foz ali no Oceano Atlântico. Okay? Então essa ocupação ela foi muito bem sucedida, mas o auge dessa ocupação holandesa seria sem dúvida alguma com este cidadão aqui, que é o Maurício de Nassau, que virou nome de universidade, né, hoje aqui no Brasil. O Maurício de Nassau ele era muito habilidoso no sentido administrativo, né? Primeiro, ele foi o responsável por garantir empréstimos para os senhores de engenho, para com isso desenvolver a produção do açúcar. Se o senhor de engenho não conseguisse vender o açúcar, ele garantia a compra daquele açúcar para que não houvessem prejuízos. Era uma medida protecionista para a economia daquela possessão holandesa no período. Garantia também, uma coisa que tem influência também no Brasil, é que o Maurício de Nassau ele garantia a compra de escravos mais baratos aqui para a região das possessões holandeses, até porque a frota naval holandesa era espetacular naquele período, então o tráfico de escravos era muito facilitado para os holandeses. Então, como os escravos ficaram mais baratos naquela região, eles se tornaram mais caros em outras, né? Então aí vem o que nós falamos sobre os bandeirantes, do aprisionamento dos índios para trabalharem como mão de obra escrava, ainda que a Igreja Católica condenasse aquilo, mas como os escravos, né, que chegavam, estavam muito caros por conta daquele exclusivismo, daquele monopólio holandês no transporte, então isso impactou em outras áreas, né, sobretudo ali na região sudeste, por onde os bandeirantes saíam e tudo mais. Tudo tem ligação, pessoal, na história, tudo tem uma razão de ser.
O Maurício de Nassau também fez uma série de obras públicas, né? Construiu pontes em áreas de rios. Quem conhece Recife, quem conhece as pontes, né, que ligam as áreas, as cidades e tudo mais. E também ele criou quase que uma faculdade a céu aberto, com áreas de observação astronômica, com centros de estudo. Ele era um homem muito eficiente no que diz respeito a trazer um desenvolvimento cultural para as áreas ocupadas, né? A gente sabe que a Holanda, até hoje, talvez seja um dos grandes exemplos aí de nações que sempre tiveram uma liberdade intelectual muito grande. Quando a gente estuda, por exemplo, histórias relacionadas à Europa, você vê que os pensadores eram perseguidos na França, na Inglaterra, na Alemanha. Para onde eles fugiam, né? Geralmente eles fugiam para a Holanda, que era um espaço de livre pensamento. A Holanda sempre foi muito à frente, né, do seu tempo, digamos assim, comparando com o tempo das outras nações. Até hoje a Holanda, em muitos aspectos, é uma área muito avançada culturalmente. Não existe cultura mais avançada do que outra, mas eles são mais livres culturalmente, vamos usar esses termos, né? Havia também a possibilidade dos cidadãos participarem, havia algo semelhante a câmaras municipais, onde os cidadãos poderiam participar, e também havia liberdade religiosa. Então a área ocupada pelos holandeses realmente era uma área diferenciada, ok? E ele, Maurício de Nassau, era demasiadamente querido, né? Não só pelos senhores de engenho, por razões explicadas aqui, como também pela população. Então foi uma ocupação realmente que trouxe benefícios, para que, se é que a gente pode dizer isso, né? Uma ocupação trazer benefícios. Mas foi uma ocupação, vamos dizer assim, melhor do que a ocupação portuguesa, a nível de comparação, ok? Aí o que deu errado nesse processo, né? Bom, primeiramente a União Ibérica acaba. Os portugueses conseguem retomar o controle sobre seu território, okay? Isso se deu em 1640, e com isso os portugueses começam a querer reaver a sua terra. No entanto, foi feito um acordo entre portugueses e holandeses de que eles fariam uma trégua, e essa trégua duraria 10 anos. Então, com o fim da União Ibérica, ainda assim os portugueses não poderiam reaver aquelas terras por conta desse pacto, né, de não agressão, digamos assim, travado com os holandeses. E os holandeses, nesse período, estavam passando por algumas situações conflituosas na Europa, o que estava demandando muitos recursos para a guerra. Por conta disso, precisando de recursos, os holandeses trataram de, valendo-se, né, da sua empresa de transporte, de produção do açúcar que os holandeses criaram para explorar essa terra aqui, que era a Companhia das Índias Ocidentais, começaram a cobrar impostos mais altos, começaram a dificultar a questão dos empréstimos para os senhores de engenho, começaram a cobrar de maneira mais incisiva os empréstimos feitos pelos senhores de engenho. Consequentemente, essa pressão começou a criar um clima desagradável entre os senhores de engenho aqui do Nordeste e os holandeses. E o Maurício de Nassau, que era um defensor dessa facilidade para os senhores de engenho, se colocou contra a Companhia das Índias Ocidentais e contra os holandeses, né? Não era a favor daquelas cobranças excessivas feitas pelos holandeses. Por conta disso, ele foi demitido. Em 1644, Maurício de Nassau foi demitido, e no ano seguinte acontece uma imensa insurreição em Portugal, liderados pelos senhores de engenho, para expulsar os holandeses. Observa bem, em 1640 acabou a União Ibérica. E em 41, no ano seguinte, Portugal e Holanda fizeram um pacto de não agressão, de não haver austeridade entre os dois. E em 1645 acontece a insurreição pernambucana. Observe bem, apenas 4 anos depois, os portugueses estavam doidos para recuperar aquela terra ali, mas eles não podiam travar uma guerra contra os holandeses, porque havia um pacto entre os dois. Então os pernambucanos lutaram sozinhos para expulsar os holandeses. No entanto, bastou acabar a trégua de 10 anos, em 1600 desculpa galera, eu errei aqui na data, viu? Em 1651, 4 anos depois, corrigindo agora, ok? Portugal participa ativamente dessa tentativa de expulsar os holandeses.
E aí, 3 anos depois, os holandeses se rendem e Portugal consegue reaver a sua terra, consegue expulsar, né, definitivamente os holandeses, o que não implicaria dizer que isso seria uma coisa boa, porque isso traria frutos amargos para os portugueses. Primeiro porque a produção de açúcar dependia muito do financiamento holandês. Segundo, porque ao sair do Brasil, os holandeses já dominavam completamente as técnicas da produção do açúcar. Eles já dominavam o transporte, já dominavam o refino e agora dominavam também a produção do açúcar. Resultado, saindo aqui do Brasil, eles montaram, né, uma indústria açucareira ali na região das Antilhas, com açúcar melhor e mais barato do que o que era produzido aqui na colônia portuguesa do Brasil. Então a concorrência foi desleal e a produção de açúcar não teve como resistir. Então entrou numa crise gigantesca. Portugal, não tendo mais lucros suficientes com essa produção do açúcar, tratou de recorrer, né, a empréstimos ingleses, que era tudo que a Inglaterra queria. A Inglaterra inclusive tratou de fechar um acordo, né, um tratado conhecido como Tratado de Methuen, em que Portugal era obrigada a comprar os tecidos vindos da Inglaterra e, em contrapartida, os ingleses só comprariam os vinhos que viriam de Portugal. Isso foi feito em 1703. Né? Alguém olhando assim de maneira distraída pode pensar, mas foi um tratado de igual para igual. Não, galera, não foi. Passou muito longe de ser um tratado de igual para igual, porque ainda que os ingleses gostem muito de vinho, mas com certeza a produção de tecidos era mais lucrativa e mais numerosa. Então, os portugueses se deram muito mal com esse acordo, mas tinham que fazer porque precisavam do capital inglês para Portugal continuar respirando, ok? Então, o conteúdo é mais ou menos esse, tá bom, galera? Esses aqui foram exemplos, né, dessa fase inicial de ocupação de outras nações, e na próxima aula nossa a gente vai ver sobre as revoltas que aconteceram e que representariam a decadência da produção açucareira, bem como também do próprio sistema colonial como um todo, tá bom? Essas revoltas que aconteceriam, inclusive, gerariam, né, pano de fundo aí para futuramente os processos aí de independência do Brasil e a formação do Estado Nacional Brasileiro como nós conhecemos hoje, tá bom? Fiquem atentos aos fóruns, às atividades, porque isso vai ser avaliado, tá bom? A gente se vê aí na próxima aula nossa. Um abraço, galera, até a próxima. Tchau.